Irmãos, graça e paz, gostaria que a gente tivesse uma reflexão hoje aqui a respeito de uma coisa que com certeza já aconteceu com você antes de receber a Cristo, já aconteceu comigo, e se ainda acontece com você que está me ouvindo, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que vai ser dito aqui, que é o tema do homem e o medo que ele tem de Deus. O homem, ele tem medo de Deus, ele se esconde de Deus. Quando Deus criou Adão, o homem, Deus e Adão tinham um relacionamento genuíno e perfeito. Deus visitava Adão todos os dias na virada do dia e se comunicava e conversava com Adão. O relacionamento deles era um relacionamento perfeito e direto. Mas em decorrência do pecado, algo mudou. Assim que Adão pecou e descobriu que ele estava nu, ele foi com Eva, sua esposa, para tapar sua nudez. Então eles cozeram folhas de figueiras, como a Bíblia relata. E assim que Deus chamou ele e perguntou: Adão, onde você está? Ele disse: eu ouvi sua voz no jardim e tive medo e me escondi porque eu estava nu. Então o homem, ele tem medo de Deus, naturalmente, porque o pecado causou isso. E se você já sentiu isso, você sabe do que eu estou falando. A gente quer se esconder, porque na nossa mente, as práticas erradas, os pecados que cometemos, parece que é algo que jamais Deus poderia perdoar. Então o mais fácil para o homem é correr e se esconder de Deus. Só que a Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós vamos decorrer alguns textos e vamos perceber que o melhor lugar para estarmos quando erramos, quando falhamos, porque nós erramos e falhamos, o melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado perante o Pai. Tem um texto em Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 13, eu vou ler, ele diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele finaliza e diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O escritor de Hebreus aqui vem falando que tudo está aos olhos de Deus. Não tem nada nesse mundo que Deus não saiba, que Deus não veja. É o que o salmista no Salmo 139 diz. A presença de Deus ocupa os céus e a terra. E essa afirmação pode deixar você um pouco assustado, porque, poxa, Deus está me vendo em todas as coisas. E sim, Ele está te vendo e está me vendo. Mas ao mesmo tempo o escritor de Hebreus diz: portanto, cheguemos confiadamente, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus intercedendo por nós. E a palavra diz que o sangue precioso de Jesus é poderoso para cobrir todos os nossos pecados. E se você crê nisso, se você crê que naquela morte de Cristo Jesus você também estava lá, o seu pecado e a sua dívida foi paga. Você não deve mais nada porque Cristo Jesus pagou a conta do pecado. E Paulo vai dizer que a cédula que era contrária a nós, Jesus cancelou cravando-a na cruz. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Deus um dia desceu para remir e salvar pecadores, dos quais você ou eu podemos ser os piores.
mas Deus fez isso em Cristo. E eu quero deixar essa mensagem como um símbolo de alegria para o seu coração. Se você está desesperado por coisas desse tipo, receba o Evangelho de Cristo Jesus que te incluiu naquela cruz, que cancelou a sua dívida do pecado, para que você tivesse uma nova vida. É isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio buscar os bons, os sãos. Ele veio buscar pecadores. Ele veio buscar assassinos, adúlteros, idólatras, que eu e você somos, mas que foi lavado, a nossa natureza foi trocada naquela cruz, naquele dia, em Cristo Jesus. Então, que o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho eterno, vindo de Deus, possa penetrar no teu coração, que você possa ter discernimento, mediante o Espírito Santo, para crer nessa palavra e viver uma nova vida a partir de agora. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.